Quando a gente pensa em transtornos mentais mais graves, como esquizofrenia ou transtorno bipolar, é quase automático focar na medicação, né? Mas e se existissem outras ferramentas? Ferramentas terapêuticas super poderosas que vão além disso e que focam não só em controlar sintomas, mas em ajudar a construir uma vida que realmente vale a pena. Pois é, essa é a grande questão que muita gente se faz. Será que a terapia funciona mesmo quando os desafios são tão intensos? Existe um certo ceticismo, o que é compreensível, mas a verdade é que as evidências mostram um caminho bem mais esperançoso do que se imagina. E esse caminho tem nome, é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. E olha, não estamos falando de uma abordagem alternativa não, é um método todo baseado em evidências, que no fundo ajuda as pessoas a se tornarem especialistas na própria mente. E isso não é uma opinião isolada de jeito nenhum. A TCC tem um respaldo científico tão forte, mas tão forte, que uma das maiores autoridades de saúde do mundo recomenda que ela seja a parte essencial do tratamento. Isso só mostra o quanto essa abordagem já está estabelecida e o quanto ela é eficaz. Tá, mas como é que a TCC funciona na prática? A ideia central é como se a gente criasse um mapa da mente. A terapia ajuda a gente a enxergar as conexões, sabe? Entre o que acontece, o que a gente pensa sobre aquilo, como a gente se sente e, por fim, como a gente age. Agora isso fica muito claro com um exemplo. Pensa no Magia, um jovem que lida com paranoia. O evento é super simples. Ele vê uns adolescentes conversando. Mas o pensamento que vem na hora é, eles estão rindo de mim. Isso dispara uma emoção, medo, ansiedade. E qual o comportamento? Ele dá meia volta e vai para casa. A TCC vai trabalhar exatamente ali, no passo 2, para ajudar a questionar e talvez mudar esse pensamento. Uma coisa que é super importante entender, principalmente nesses quadros mais graves, a TCC não é um processo frio, mecânico. Muito pelo contrário, é uma parceria construída com base em muita confiança, apoio e um sentimento de colaboração mesmo. E essa citação resume isso de um jeito brilhante. O terapeuta acaba sendo uma espécie de guia, um parceiro solidário que se interessa de verdade pelas lutas do dia a dia. Claro, sempre com os limites profissionais, mas criando um ambiente tão seguro, tão amigável, que a pessoa se sente à vontade para se abrir. E uma das ferramentas mais humanas e poderosas nessa jornada é a tal da normalização. O que é isso? Em vez de tratar um sintoma como algo bizarro ou vergonhoso, a normalização conecta aquilo com experiências que todo ser humano pode ter. Isso ajuda demais a diminuir aquele sentimento de isolamento e de culpa. Vamos ver como isso funciona na vida real. Por exemplo, um pensamento desorganizado. Em vez de ver isso como um defeito, a conversa pode ser: olha, qualquer um que dorme mal acaba com dificuldade para organizar as ideias. Ou para falta de motivação. Às vezes a gente pega uma tarefa tão grande que desanima mesmo. E o isolamento social? Se afastar um pouco depois de uma doença faz parte, é para recuperar as forças. Percebe? Essas frases simples mudam tudo. Deixa de ser uma falha pessoal e passa a ser uma reação super compreensível. Então, com essa base de confiança e de normalização bem estabelecida, a TCC começa a entregar um verdadeiro kit de ferramentas práticas. O objetivo é dar para a pessoa habilidades concretas, para ela mesma conseguir gerenciar os sintomas mais difíceis no dia a dia. A história da Brenda ajuda a gente a entender isso muito bem. A gente vê uma linha do tempo com vários eventos difíceis na vida dela que, um sobre o outro, foram criando o cenário para o primeiro episódio psicótico. A TCC não ignora essa história. Ela usa essa história para entender como esses momentos moldaram as crenças e os medos de hoje. Olha que forte isso! A Brenda acreditava que as vozes que ela ouvia eram do diabo. Imagina o terror. O trabalho da TCC foi, junto com ela, construir uma outra explicação. Que as vozes não eram uma força externa, mas sim um sintoma da doença, que piorava com o estresse. Essa nova visão não some com as vozes, mas transforma elas de algo aterrorizante para algo gerenciável. E aí sim, se abrem portas para lidar com isso. Outra ferramenta incrível é do caso da Mary, que tinha uma depressão crônica. Em vez de focar só no que estava errado, a terapia ajudou a construir junto com ela uma lista de razões para viver. E essa lista não é só um exercício de pensamento positivo. Ela vira um mapa, um roteiro para o tratamento, com metas claras e que fazem sentido para ela. E isso tudo nos leva ao ponto principal. O objetivo final da TCC nesses casos não é só fazer os sintomas diminuírem. É muito maior do que isso. É ajudar as pessoas a construírem ativamente uma vida com um propósito, com satisfação, com significado. A história do David é um testemunho uau!
incrível disso. O homem que viveu décadas com uma doença crônica, que passou por casamentos desfeitos, por inúmeras dificuldades. E mesmo com tudo isso, ele encontrou um bem-estar tão profundo, um significado tão grande, que ele costumava dizer: a vida é boa. E o segredo do David, na verdade, é a chave de tudo. O significado da vida não está necessariamente em grandes feitos, em coisas grandiosas. Está nas pequenas coisas do dia a dia. Está na qualidade das relações, na capacidade de lidar com os problemas, no prazer de curtir atividades simples. Uma vida boa está ao alcance de todo mundo. Então, para a gente fechar essa análise, fica essa reflexão. E se a gente mudasse o foco sobre o que é recuperação? E se o verdadeiro objetivo não for simplesmente a ausência da doença, mas sim cultivar a presença de significado mesmo com todos os desafios? Essa é uma ideia que muda o jogo, que reformula completamente o que significa viver bem.